Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos no item das sociedades propriamente ditas, o item 334. Tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Nessas sociedades, entretanto, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem do próprio laço que une os membros. Tendo sido várias vezes perguntados sobre a sua organização, as informações nós as resumiremos aqui em algumas palavras. Então, nós vamos aqui que o Kardec foi perguntado, né, pelos médios, pelas pessoas que se comunicavam com ele por carta, né, que conversavam com ele, como montar, né, um grupo de estudo, né, de trabalho, de estudo espírita. E é isso que ele vai colocar aqui. Então ele coloca o espiritismo que apenas acaba de nascer. Vamos lembrar que nós estamos aqui na metade do século XIX. Esse livro aqui foi publicado em 1861. 1857 saiu o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médios, se eu não me engano, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai. Então o Espiritismo que apenas acaba de nascer, esse é o segundo livro, é ainda muito diversamente apreciado, muito pouco compreendido, em sua essência, por um grande número de adeptos. Então, muitos dos adeptos ainda não compreendem, não entendem, não sabem como as coisas funcionam. Então, muito pouco compreendido em sua essência por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre membros do que se poderia chamar uma associação. Esse laço não pode existir senão entre aqueles que lhe veem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmo. Então, esses laços para formar esse grupo tem que ter essa sinergia, tem que ter a vontade do estudo e tem que ter, o grupo tem que ter mais ou menos o mesmo conhecimento, ou seja, tem que ser homogêneo, mas o principal, esse laço não pode existir senão entre aqueles que veem o objetivo moral, o compreendem e aplicam a si mesmo. O objetivo do estudo é se desenvolver moralmente, é principalmente aplicar aquilo que o estudo nos traz a nós mesmos. Isso é o principal. Entre os que nele não veem senão fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de apreciá-los pode dividi-los. Então, aqueles que estão vendo fatos, que estão vendo por curiosidade, né, que estão ali vendo o show, isso não dura, não é isso que vai fazer diferença. O que é importante são os grupos que vão querer estudar, aprender e para se transformarem, para se modificar. Qualquer coisa nos curiosos, naqueles que estão ali por qualquer outro motivo, vai dividir, vai acabar com o grupo em pouco tempo. Não ocorre o mesmo com os primeiros, né? Os que têm um laço, né? Um laço de vontade de estudar, de aprender, né? De querer mesmo se transformar. Não ocorre o mesmo com os primeiros, né? Os que estão buscando a parte moral. Porque sobre a questão moral, não pode existir duas maneiras de ver. Quando nós estamos estudando, não é a moral dos homens, né? É a moral no sentido global, a moral no sentido dos ensinamentos do Cristo, daquilo que Deus colocou na nossa consciência. Então não ocorre o mesmo com os primeiros, né? Os que buscam o desenvolvimento moral. Porque sobre a questão moral não pode existir duas maneiras de ver. Perdão. Também há que se notar que por toda parte onde se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns aos outros. A benevolência mútua que reina entre eles afasta o embaraço. Então, a benevolência é aquela vontade, aquela
amizade, caridade, mas a benevolência em si é aquela vontade de ajudar, a vontade de perdoar, de ser fraterno. Então, onde existe a benevolência, onde existe a fraternidade, afasta o embaraço e o constrangimento que nascem da suscetibilidade do orgulho. Eu vou voltar aqui. Né? A benevolência mútua não ocorre o mesmo, vou voltar mais um pouco, não ocorre o mesmo com os primeiros, porque sobre a questão moral não pode existir duas maneiras de ver. Também há que se notar que por toda a parte onde se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns aos outros. A benevolência mútua que reina entre eles afasta o embaraço e o constrangimento que nascem da suscetibilidade, do orgulho, que se melindra com a menor contradição. Então, o orgulhoso, aquele que é suscetível, ele vai se melindrar com qualquer coisa. E quando o grupo é homogêneo, existe muita fraternidade, existe muita compreensão, vontade de estudar e de se transformar, a benevolência vai resolver esses problemas. Então, ele coloca aqui, né? Afasta o embaraço e o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se melindra com a menor contradição, do egoísmo que refere tudo a si, né? Que acha que tudo é com ele, tudo foi falado para ele, tudo é para ele. O orgulho caminha junto, né, com a vaidade e o egoísmo. Uma sociedade onde tais sentimentos reinassem sem divisão, onde seus membros se reunissem com o objetivo de virem se instruir com os ensinamentos dos espíritos e não na esperança de verem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazerem prevalecer a sua opinião. Uma tal sociedade, dizemos, seria não só viável, mas indissolúvel. Então, a sociedade que se reunisse não, como ele coloca, não na esperança de verem coisas interessantes e não para fazerem prevalecer a sua opinião. Ou seja, para que prevaleça a opinião de todos, que todos tenham a mesma voz, que a opinião de todos prevaleça. Esta sociedade, sim, dizemos, seria não só viável, mas indissolúvel. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos deste ponto de vista leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria coisa, as reuniões espíritas devem visar em se multiplicarem em pequenos grupos antes de se procurar se constituírem em grandes aglomerações. Por isso que o Kardec coloca aqui a importância de grupos pequenos. E nós vamos ver André Luiz, Emmanuel, Filomeno de Miranda, colocando que principalmente nas reuniões mediúnicas de desobsessão, tem que ser um grupo pequeno, no máximo 12 pessoas, 4 médiuns e 8 sustentadores. É o melhor número que tem. Então, por quê? Porque num grupo pequeno as coisas se resolvem com facilidade, a homogeneidade a gente tem mais facilidade para ter uma certa homogeneidade num grupo pequeno, uma boa sinergia, né, um bom entendimento entre todos. Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, transmitindo suas observações, podem, desde o presente, formarem o núcleo da grande família espírita que congregará um dia todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade selado pela caridade cristã. Então, o que ele fala, montem vários grupos pequenos e esses grupos vão tendo digamos assim, conhecimento entre si, vão se fazendo reuniões. Então, numa casa que tem 3, 4, 5, 6 grupos de mediunidade, grupos de trabalho, os dirigentes e mesmo esses grupos devem se reunir para trocarem experiências, para colocarem o que está acontecendo, para transmitir entre si as suas experiências. Isso em todos os tipos de grupos. Tem 2, 3 grupos de evangelização, a mesma coisa. 2, 3 grupos de estudo do ESD,
os dirigentes devem se reunir e trocar informações acerca do que acontece nos grupos. Já vimos de qual importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade necessariamente será tanto mais difícil de se obter quanto o número for maior, por isso os grupos pequenos. Nas pequenas reuniões se conhece melhor, se está mais seguro dos elementos que aí se introduzem. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo ali se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos dos quais se compõem. Exigem locais especiais, né, um local maior, recursos pecuniários, quer dizer, exigem um gasto de um aluguel, ou de um lugar maior, ou a construção de uma casa grande, para se ter um grupo grande. Os grupos pequenos são mais fáceis de se reunir e a despesa, o gasto que se tem para montar uma casa com grupos menores, ele é mais simples, ele é mais barato, é o que ele está colocando aqui. Grupos grandes, né, exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo inútil, quer dizer, desnecessário, nos pequenos grupos. Então, nos pequenos grupos não precisa de tudo isso. A divergência de caracteres, de ideias, de opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos trapalhões mais facilidade para semearem discórdia. Nos grupos grandes, né, a divergência de opiniões, de ideias, de colocações, né, vai facilitar aos espíritos zombeteiros, aos espíritos mal intencionados, vai facilitar a influência deles com um ou outro do grupo e, como disse Jesus, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, né, acaba com o grupo, destrói um grupo. E num grupo pequeno se percebe logo alguém que destoa. Se ela não sai, o próprio dirigente, com amorosidade, fraternidade, tem que colocar para aquela pessoa que ela tem que buscar um outro grupo onde ela se entrose mais. Não pode permitir nunca, jamais, que uma pessoa atrapalhe ou destoe do grupo. Quanto mais a reunião é numerosa, tanto mais é difícil de contentar todo o mundo. Cada um gostaria que os trabalhos fossem dirigidos ao seu gosto, que se ocupassem de preferência com os assuntos que mais lhe interessam. Alguns creem que o título de sócio lhes dá o direito de imporem sua maneira de ver. Daí as divergências, uma causa de mal-estar que traz cedo ou tarde a desunião, depois a dissolução, sorte de todas as sociedades da qual sejam objeto. Então, onde há discórdia, onde não há homogeneidade, com certeza vai ter desunião, discórdia e dissolução. Pode demorar um pouco mais, mas a dissolução vai estar logo ali na frente. As pequenas seções não estão sujeitas às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria um revés aparente para a causa do espiritismo, e seus inimigos não deixariam de se prevalecer disso. A dissolução de um pequeno grupo passa desapercebida e, aliás, se um se dispersa, 20 outros se formam a um lado. Se um grupo pequeno se dispersa, 20 outros grupos pequenos se formam. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propagação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Dir-se-á, sem dúvida, que os membros de uma sociedade que agissem, como acabamos de dizer, não seriam aqueles, né, com muitos, com discórdia, com contendas, não seriam verdadeiros espíritas, uma vez que o primeiro dever que a doutrina impõe é a caridade e a benevolência, né? Caridade verdadeira, né? A caridade moral.
Porque desde o começo dos grupos espíritas aqui no Brasil, se pegou a ideia de que fora da caridade não há salvação, e se pegou a ideia da caridade monetária, a caridade que na realidade é uma obrigação, né? Que é o de doar cestas básicas, de montar creche, montar orfanato, montar asilo, ou trabalhar para esses asilos, levar comida para os sem-teto. Tudo isso é extremamente necessário, isto é caridade, mas é uma caridade de obrigação, isso é uma obrigação que nós temos. Quando a gente fala de caridade, e principalmente caridade moral, é a caridade verdadeira, aquilo que nós damos de nós mesmos, é a paciência, a tolerância, é o ombro amigo, é o ouvido para escutar, é a vontade de dar suporte, de suportar no sentido de dar suporte, ajudar a pessoa para que ela possa se levantar, para que ela possa se melhorar. Então por isso que ele diz aqui, o primeiro dever que a doutrina impõe é a caridade verdadeira, a caridade moral e a benevolência. Isso é perfeitamente justo. Também aqueles que pensam assim são espíritas, né? Aqueles que estão com casas grandes, com discórdia, com contendas, são espíritas antes de nome do que de fato. Eles se dizem espíritas, eles entraram numa casa espírita, mas o espiritismo como doutrina, como ciência, como filosofia, não entrou dentro da pessoa. Ela não vai se dedicar, ela não está se dedicando ao estudo, ao aprendizado, à transformação. Não pertence seguramente à terceira categoria, né, que são os verdadeiros espíritos, e aqui ele fala para a gente rever a questão 28, o item 28. Eu vou pegar aqui para a gente dar uma relida, porque é muito interessante esse item 28, que ele fala das características dos espíritas, quando ele diz, entre aqueles que um estudo direto convenceu, né, que se transformou em espírita, se pode distinguir, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores, que é o primeiro item, né? O segundo, os que veem no espiritismo outra coisa além de fatos, eles compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral que dela decorre, mas não a praticam, né? São o que ele vai chamar de espíritos imperfeitos, aqueles que acham bonito, acham tudo maravilhoso, não estudam, não se transformam e não praticam, porque o importante, além do estudo, da transformação interior, e a transformação interior só existe através da prática. Então o grupo 1 é os espíritas experimentadores, o grupo 2, os imperfeitos, que são aqueles que não praticam, mas vamos lembrar que todos nós somos perfectíveis, né, tem a chance de se modificar, de se melhorar. E o terceiro grupo, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes reencarnados aqui na Terra, caminhando na única via de progresso que os pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. É a essa terceira que ele está falando aqui, quando ele diz, não pertencem seguramente à terceira categoria. Esta terceira categoria são dos verdadeiros espíritas, aqueles que estão se transformando, aqueles que praticam, tudo aquilo que estudam, eles colocam para dentro para se transformarem, praticam no dia a dia, e é isso que vai transformá-los, e esses são os verdadeiros espíritas, são os espíritas cristãos. São aqueles que praticam todos os ensinamentos que a doutrina traz. Mas quem diz que esses sejam mesmo os espíritas quaisquer, aqui se apresenta uma consideração que não deixa de ter gravidade.
Ou seja, uma grande gravidade naqueles que se dizem espíritas, mas estão para ver fenômenos, estão ali cantando coisas ou colocando coisas que eles ouviram falar, não estudam, não se transformam, não praticam, aí realmente criam sociedades muito estranhas e muito propícias para serem dominadas pelos nossos irmãozinhos instigantes. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em lhe fazer frente e que veem esses sucessos com despeito. Quanto mais sucesso se tem, mais os nossos irmãozinhos instigantes se juntam para atrapalhar o máximo possível, para poder criar discórdia, para tentar criar inimizades, para tentar dissolver os grupos que estão realizando bons trabalhos, né? Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Esses são os mais perigosos. Porque aquele que coloca, não, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com... Ele está colocando ali a opinião dele, ele pode se conversar, pode se sentar, pode fazer com que a opinião dele seja, e algumas coisas são boas, sejam aceitas, outras se conversa e ele modifica a sua opinião, mas aqueles que agem nas sombras, sorrateiramente, esses são os mais difíceis de lidar, porque eles, estimulados pelos irmãos instigantes, eles vão criando discórdia, eles vão criando desapontamentos, eles vão fazendo grupinho, então ele faz um grupinho aqui que é contra A, faz outro grupinho ali que é contra B, e assim vão criando panelinhas dentro dos grupos e vão minando a casa. Então é o que ele diz aqui. Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Estes o acariciam com uma mão e o difamam com a outra. E o Kardec deve ter sofrido muito todos os tipos de ataques, por isso que ele vai colocando aqui para nós. Esses seres malfazejos se insinuam por toda parte onde esperam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, procuram destruí-la, lançando fogueiras e discórdia. Quanto mais unidos formos, mais fortes somos. E quando nós conseguimos nos unir entre nós, uma força muito grande, nos unirmos com espíritos superiores, aqueles que trabalham para o Mestre Jesus, aí a união fica muito forte, fica poderosa. E isto assusta, isso faz com que os irmãozinhos instigantes também se unam para criar uma frente de ataque, uma frente ali para tentar dissolver, a tentar atrapalhar aquele grupo forte. Quem diz, pois, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Infalivelmente, não são nem verdadeiros e nem bons espíritas. Não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles irmãos que querem a discórdia, que vêm para os grupos com ideias pré-concebidas e querem impor as suas ideias. E aí nós vamos ver espiritólogos, né, aqueles que querem trazer a Igreja Católica para dentro do centro espírita, aqueles que querem trazer o budismo para dentro do centro espírita, aqueles que querem trazer o espiritualismo com uma série de colocações, de fantasias e de métodos de curas ou de tratamentos sem comprovações, que cada um fique na sua posição. Nós não somos contra ninguém. Você é budista? Está feliz no budismo? Fique lá. A melhor religião para cada um é aquela que o transforma. A religião que você está te transformando para melhor, está te modificando para melhor, é nela que você tem que ficar. Se você não encontrou, se você não está achando um lugar em que você se sinta pertencente, que respondam às suas perguntas, e você vai buscar no Espiritismo e encontra, que foi o meu caso,
encontra dentro do Espiritismo as respostas às suas perguntas, ótimo, é ali que você tem que ficar. Então que cada um fique no lugar, na situação e na religião que o faz crescer, que o faz progredir. Esse é o seu lugar. E não ficar tentando misturar as coisas, trazer, né, conceitos ou ideias de uma determinada religião para dentro da casa espírita. Porque senão daqui a pouco não, a gente vê muitas casas espíritas com ídolos, com estátuas. Pessoas fazendo ali liturgias que são da Igreja Católica. Outros com colocações que são do protestantismo. Outro com colocações que são budistas. Outros com experiência, com colocações holísticas, trazendo cura, trazendo pedra, trazendo um monte de coisa. Nada disso tem a ver com a doutrina. O que tem a ver com a doutrina é que os espíritos trouxeram. As pessoas falam, não, porque isso é kardecismo. Não, não é Kardec, são os espíritos. O Kardec, o único livro que o Kardec coloca as teorias dele é a Gênese de Kardec. Nós temos aqui no canal, é só ir lá procurar para ler. Ali ele coloca suas teorias. Todos os outros livros são instruções dos espíritos. E para se certificar, o Kardec mandava as perguntas, ele entrava em contato com milhares de médiuns em várias partes do mundo, através de cartas, de várias línguas, de várias nações diferentes, porque ele era um poliglota. E a hora que vinham as respostas, ele viu, todas essas respostas estão iguais, então essa é a verdade. E ali ele foi juntando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, através de um trabalho científico, com as perguntas fantásticas que ele fez. As perguntas, sim, as perguntas são do Kardec, elas são fantásticas. Mas ele foi juntando as respostas para trazer uma doutrina dos espíritos. E é isso que nós precisamos entender. São os espíritos que trazem os ensinamentos para que nós possamos seguir. Ah, isso é uma novidade no planeta? Não. Você vai pegar o Bhagavad Gita, tem muita coisa, Krishna traz muita coisa do que os espíritos trazem para o Kardec. Nós vamos ver nos Vimanas, nos livros hindus, nós vamos ver em muitas colocações budistas, o Buda trouxe ensinamentos que os espíritos também trazem. Nós vamos ver na Kabbalah, que é o livro Zohar do judaísmo, os ensinamentos que os espíritos nos trazem da vida após a vida, do nascer, morrer, renascer, continuar a aprender. Tudo isso nós vamos ver. Por quê? Porque são todos prepostos. O Cristo mandou sempre a mesma mensagem. Cada um dos seus prepostos trouxeram essas mensagens e a decodificaram. Elas foram decodificadas conforme naquele grupo, naquele meio, a influência do meio, naquele meio em que eles foram colocados. Mas a verdade, a fundamentação, nós vamos ver basicamente a mesma. Então, é muito importante que a gente entenda que o Espiritismo não faz proselitismo, não está atrás de adeptos. Ele está atrás de verdadeiros espíritas que estejam atrás da sua transformação moral, buscar o seu caminho de elevação e de desenvolvimento. Vamos continuar aqui. Quem diz, pois, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Claro que são. Estão ali obsediados pelos irmãos que querem a desordem. Infalivelmente não são nem verdadeiros nem bons espíritas. Não são verdadeiros porque não estão buscando a sua transformação, não são bons espíritas porque não estão estudando, não estão praticando. Não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Por isso que nós temos que tomar cuidado e separar uma laranja podre do cesto o quanto antes possível.
Compreende-se que eles têm infinitamente mais facilidade para se insinuarem nas reuniões numerosas do que nas pequenas sessões, onde todo mundo se conhece. Nos grupos pequenos, todo mundo se conhece. Um que queira promover a discórdia, ele vai estar automaticamente sendo alijado do grupo, porque o grupo é unido, é homogêneo, tem uma amizade, tem uma sinergia, é o que ele coloca aqui. Graças aos surdos enredos que passam desapercebidos, semeiam a dúvida. Nos grupos grandes, aquelas opiniões, aquelas colocações nas sombras, né, os surdos enredos, né, que vão minando, vão passando desapercebidos, né, e vão semeando a discórdia. Eles conseguem semear a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sobre a aparência de um hipócrita interesse pela coisa, o interesse falso pelo espiritismo, o interesse falso pelo conhecimento, é aquela pessoa que ela quer discórdia, ela quer discutir, ela já vem com uma opinião própria, ela quer impor a opinião própria, seja qual for o estudo. Tem que se tomar muito cuidado, porque aquela pessoa que realmente quer estudar, aquela pessoa que realmente quer aprender, a gente tem que ter todo o esforço para ensinar. Mas tem aquelas pessoas que têm a opinião própria, entram num grupo que já estudou um monte de coisa e quer discutir, quer colocar a sua opinião já feita. Então precisa se tomar muito cuidado, separar o joio do trigo. Aqueles que têm dificuldade de entender, a gente buscar ajudar, o grupo se unir para ajudar aquelas pessoas que têm mais dificuldade para entender. Porque o que eu faço? Eu sou facilitadora. Então eu procuro explicar aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, para aqueles que têm dificuldade para entender. E isto é uma forma de poder ajudar para que todo mundo estude, para que todo mundo tenha um conhecimento. Então a gente tem que procurar facilitar o máximo possível para que as pessoas que tenham mais dificuldade, às vezes porque tem pouco estudo, né, tem pouco conhecimento do estudo acadêmico, então tem pouco vocabulário, tem dificuldade com o vocabulário. Às vezes não tem dificuldade com a essência, mas tem dificuldade com o vocabulário. Então na hora que alguém coloca ali os sinônimos, coloca ali um vocabulário mais simples, a pessoa consegue compreender. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, sob a aparência de um hipócrita interesse pela coisa, criticam tudo. Formam grupinhos e rodas que logo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem, é o que eles querem. Criar cisânia, separar os grupos, é desarmonizar os grupos. Frente a essa gente, apelar aos sentimentos de caridade e de fraternidade é falar a surdos voluntários. Porque seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos que são o maior obstáculo às suas intrigas. O que eles querem destruir é a união, o que eles querem destruir é a amizade, o que eles querem destruir é a vontade que o grupo tem de aprender. Porque eles destruindo isso, eles conseguem o objetivo deles, que é destruir o grupo. Então nós vamos ver pessoas que são utilizadas pelos irmãozinhos instigantes para destruírem o grupo. Esse estado de coisas deplorável em todas as sociedades, não é só no grupo espírita não, é em todo tipo de sociedade, seja ela evangélica, budista, católica, em sociedades de trabalho, né, empresas. Quantas empresas não perdem seus melhores funcionários, às vezes seus melhores dirigentes, por causa de intrigas, de maledicência, de discórdia que começa ali numa bobagem e a coisa descamba para uma tal situação que as pessoas pedem demissão e se perdem ali um grupo que estava indo bem. Isso a gente já vê desde da China antiga, com vários livros, né, da arte da guerra, que a melhor forma de destruir o inimigo é separá-lo, é criar discórdia entre ele e fazer que os grupos fiquem pequenos, que os grupos se separem, porque fica mais fácil de ir destruindo um a um, porque a união faz a força, e a união assusta. A união realmente é forte, pro bem ou pro mal, a união faz a força. Frente a essa gente, apelar aos sentimentos de caridade e de fraternidade é falar a surdos voluntários,
porque o seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos que é o sentido destruir, né, a caridade e a fraternidade, que são o maior obstáculo às suas intrigas. Este estado de coisas deplorável em todas as sociedades é mais ainda nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Com o recolhimento, com a atenção, com a busca interior, o autoconhecimento que é tão necessário para que a gente realmente possa aprender, possa evoluir dentro da doutrina. Se a reunião está em um mau caminho, dir-se-á, os homens sensatos e bem-intencionados não têm o direito de crítica e devem deixar o mal passar sem dizer nada, aprová-lo pelo seu silêncio. O que ele está perguntando aqui? Se a reunião está em um mau caminho, dir-se-á, os homens sensatos e bem-intencionados não têm o direito de crítica e devem deixar o mal passar sem dizer nada, aprová-lo pelo seu silêncio? Sem nenhuma dúvida é seu direito. Sem nenhuma dúvida é o direito de colocar, de mostrar onde está o erro, não deixar passar. É, ademais, um dever. Eles colocam aqui, é um dever não deixar passar o mal. Mas, se sua intenção é realmente boa, se a intenção é criticar o mal, né, como disse Jesus, ele veio acabar com o mal e não com o pecador. Ele veio acabar com o pecado e não com o pecador. Se ali a intenção é corrigir a ideia e não agredir e atacar pessoas para criar a cisânia, para criar a discórdia. Então o que ele diz aqui é um dever, mas se sua intenção é realmente boa, emitem seus conselhos com conveniência e benevolência, com caridade, com fraternidade, sabendo se colocar, sabendo colocar as palavras, colocando ali ideias, pensamentos para serem analisados, colocação em termos de trabalhar para o bem maior e não contra pessoas. E não buscar, eu sei, então a minha opinião tem que prevalecer, o outro não sabe nada e vice-versa. Vamos voltar aqui. Mas se sua intenção é realmente boa, emitem seus conselhos com conveniência e benevolência abertamente e não ocultamente, fazendo grupinhos. Se não são seguidos, se retiram, porque não se conceberia que aquele que não tivesse nenhuma segunda intenção se obstinasse em permanecer numa sociedade onde se fizessem coisas que não lhe conviessem. Então, se ele está ali com boa intenção, mostrando que as coisas estão erradas, que não é esse o caminho, que a colocação é esta, que a situação é essa, ninguém ouve, ele sai. Vai buscar um grupo que ele tenha sintonia, que todo mundo queira fazer um bom trabalho. Essa é a lógica. Pode-se, pois, estabelecer em princípio que quem, em uma reunião espírita, provoque a desordem ou a desunião, ostensivamente ou disfarçadamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador ou pelo menos um muito mau espírita, do qual não poderia se desembaraçar muito cedo, mas os próprios compromissos que ligam todos os membros frequentemente colocam-lhe obstáculo. Então, os compromissos, a ideia, a união do grupo vai colocar um obstáculo para aquele que está ali querendo ser um provocador de desunião. Por isso, convém evitar os compromissos indissolúveis. Ou seja, não existe um compromisso indissolúvel. As pessoas entram, as pessoas saem. Se a pessoa não está adequada naquele grupo, ela vai buscar um outro grupo que ela se adeque. E isso tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa tranquila. Os homens de bem estão sempre bastante empenhados. Os mal intencionados estão sempre mais. Então é preferível perder uma pessoa mal intencionada do que o grupo. Então o que ele está colocando aqui, os homens de bem são sempre bastante empenhados. Eles estão empenhados em se modificar, em se melhorar. Mas os mal intencionados são sempre muito mais
empenhados na discórdia. Então, a gente não pode, na questão de, não, coitado, vamos deixar ele ficar, a gente releva, não pode. Se ele começa a atrapalhar o grupo, para o bem do grupo, ele tem que ser afastado. A gente precisa entender isso. Precisa ter caridade, benevolência, fraternidade, mas tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Senão a coisa realmente não pode se confundir caridade e benevolência com cumplicidade. Muitas vezes, deixa ele falar por cumplicidade. E a pessoa, aquela discórdia vai minando, vai incomodando. Não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Além das pessoas notoriamente malévolas que se insinuam nas reuniões, há aqueles que, pelo caráter, carregam a perturbação consigo por toda a parte onde se encontrem. Né? É aquele que adora a adrenalina, adora a dopamina de uma discussão, de uma intriga, de uma briga, de uma confusão. Né? Ela se alimenta da briga, se alimenta da confusão. Então ela leva a confusão onde ela vai. É o que ele está dizendo aqui. Além das pessoas notoriamente malévolas que se insinuam nas reuniões, há aqueles que, pelo caráter, carregam a perturbação consigo por toda a parte onde se encontra. Não se poderia, pois, ser mais circunspecto quanto aos elementos novos que se introduzem na reunião. Então temos que ter muito cuidado com os elementos novos que colocamos na reunião. Tem que se fazer uma grande análise, tem que se tomar muito cuidado, porque se coloca para tirar depois, às vezes, a discórdia, o mal-estar, a situação que cria. Por isso é preciso ter muito critério para colocar, para não ter que tirar logo em seguida. Os mais importunos nesse caso não são os ignorantes sobre a matéria, nem mesmo aqueles que não creem. A convicção não se adquire senão pela experiência. E há pessoas que querem se esclarecer de boa fé. E há aquelas que querem mesmo aprender, aquelas que querem mesmo buscar a instrução. Aqueles, sobretudo, dos quais é preciso se preservar, são as pessoas de sistemas pré-concebidos, ou seja, aquelas pessoas que já têm ideias pré-concebidas, aquelas que já trazem consigo, né, às vezes até por várias encarnações anteriores, ideias pré-concebidas e que elas querem impor. Quantos padres e quantas freiras de encarnações passadas, né, pastores de encarnações passadas estão dentro dos grupos espíritas? E eles trazem consigo dogmas, ideias que vêm de encarnações passadas. E precisa-se ter muito cuidado e precisa-se ter muita paciência para ir se esclarecendo e se trabalhando sobre isso, com calma e se trabalhando. Mas aqueles que querem, além de tudo, a discórdia, esses infelizmente têm que ser afastados. Então, aqueles, sobretudo, dos quais é preciso se preservar, são as pessoas de sistemas pré-concebidos, os próprios incrédulos que duvidam de tudo, mesmo da evidência, aqueles que não acreditam em nada, aqueles que, mesmo com a maior das evidências, têm opinião contrária. A gente não tem os terraplanistas, a gente não está com uma estação, né, fora da Terra, com os astronautas lá mandando fotos da Terra, que eles não dizem, que continuam dizendo que a Terra é plana. Então deixa eles no canto deles. Tem esse direito? Tem o direito. É liberdade de expressão, eles têm o direito de pensar o que quiserem, mas que não venham incomodar aqueles que pensam diferente. Essa que é a questão. Então aqui, os próprios incrédulos que duvidam de tudo, mesmo da evidência, os orgulhosos que pretendem ter com exclusividade a luz infusa, ou seja, conquistaram sem estudo, aqueles que acham que têm, né, conhecimento sem estudo, sem buscar, eles acham que sabem. Então, aqueles que pretendem ter com exclusividade a luz infusa, né, a sabedoria deles, aquilo que eles acham que sabem, por toda parte querem pôr a sua opinião. Não querem ouvir, não estão buscando conhecimento, eles estão ali para impor, para modificar, para trazer a sua opinião. E olham com desdém quem não pensa como eles. Quem não pensa como eles é ignorante, é isto, é aquilo. Então essas pessoas, a gente tem que correr delas, e se elas entram no grupo, a gente tem
caridosamente afastá-las. Não vos deixeis prender pelo seu pretenso desejo de se esclarecer. Há mais de um que ficaria bem irritado se forçado a convir que se enganou. Então, aquele que é orgulhoso, se mostrar para ele que ele se enganou, ele vai ficar extremamente ofendido, ele não vai aceitar e vai sair. E o grupo vai dar graças a Deus que ele saiu. Guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípidos que querem sempre ter a última palavra e daqueles insípidos, ou seja, aqueles que não têm sal, não tem conteúdo, não tem contexto, não tem conhecimento ali para ser trocado, porque uma coisa é uma troca de ideia. Olha, eu acho assim, assim, assim. O outro fala, olha, eu estou vendo por esse ponto de vista. E os dois se complementam, isso é ótimo, isso é salutar. É isso que fazem os NEPs, né, que é os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. Porque eles vão trocando ideias, é isso que são os midrash, né, dos judeus, que vão trocando, vão analisando e trocando as suas ideias, e isso vai enriquecendo cada vez mais o conhecimento. Então aqui, guardai-vos sobretudo desses oradores insípidos que querem a última palavra e daqueles que não se comprazem senão na contradição. Uns e outros fazem perder o tempo sem proveito para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. Os espíritos sábios, os espíritos elevados, não gostam de palavras inúteis, de perca de tempo, de as pessoas ficarem discutindo 6 por meia dúzia. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Porque tem aquele que não está entendendo. Aquele que quer aprender, com esse a gente tem que ter paciência. Com esse a gente tem que buscar um jeito de poder fazer com que ele entenda. Então, quando eu vejo, por exemplo, que uma pessoa não está conseguindo entender uma coisa que eu estou colocando nas aulas que eu dou, porque aqui nós estamos estudando juntos, mas eu vou procurando esclarecer conforme me mandam os comentários, as perguntas. Mas no estudo, né, eu tenho os grupos de estudo virtuais, então no estudo as pessoas perguntam, as pessoas colocam. Então, eu estou vendo que a pessoa está tendo dificuldade, eu vou buscando ver aonde ela está tendo dificuldade, para que, se eu souber, poder esclarecer e tirar aquela dúvida, poder esclarecer e ver aonde ela está sentindo dificuldade, esclarecer e ajudar. Olha, leia tal coisa, vá buscar esse conhecimento, vá ler, reler essa pergunta, vá. Por quê? Porque a gente vai fazendo com que a pessoa abra os seus horizontes e ela entenda aquilo que está sendo colocado. Então, esse é aquele que verdadeiramente quer aprender. Mas tem o outro, que ele tem uma opinião pré-formada e ele quer discutir. Ele quer impor a opinião dele e fazer com que os outros se modifiquem. Com esse precisa se tomar muito cuidado, porque senão ele atrapalha o estudo de todo mundo e todo mundo perde tempo, porque ele não aprende nada e faz com que os outros percam o tempo. E aí os espíritos elevados, aqueles que estão ajudando no grupo, que estão ali supervisionando para poder ajudar aquele grupo de estudo, tudo se afasta. Se começa a ter muita discussão, egos inflados, né? O orgulhoso com o orgulhoso, aí degringola tudo e ele se afasta. Visto a necessidade de se evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita que se organize deve colocar toda a sua atenção sobre as medidas apropriadas para tirar dos promotores de desordem os meios de prejudicarem e dar as maiores facilidades para afastá-los. Então, se a gente quer uma reunião séria, uma reunião realmente proveitosa, a gente deve colocar toda a atenção nas medidas apropriadas, com fraternidade, com empatia, com caridade, para tirar dos promotores de desordem os meios de prejudicarem e de dar as maiores facilidades para afastá-los. Para que a gente possa tentar auxiliá-los, tentar não conseguir, afasta. Isso é importante que se entenda, porque os irmãozinhos instigantes vão buscar nesses irmãos, né, a forma de acabar com o grupo todo. As pequenas reuniões, por isso que é tão importante as reuniões serem pequenas. Olha, colocando aqui, as pequenas reuniões não têm necessidade, senão de um regimento disciplinar muito simples, porque é um grupo que cria sinergia, amizade, né?
todo mundo tem o mesmo conhecimento, uma homogeneidade de conhecimentos e de propósito. Então, as pequenas reuniões não têm necessidade, senão de um regimento disciplinar muito simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem, que nas sociedades maiores, nos grupos maiores, exigem uma organização mais completa. A melhor seria aquela cujos mecanismos fossem os menos complicados, ou seja, sociedades pequenas, né, com mecanismos, com regras, com situações menos complicadas. Por quê? Porque é um grupo pequeno, tudo se resolve ali no grupo. Umas e outras, né, a sociedade pequena e a sociedade grande, poderão tirar o que lhe for aplicável ou o que creiam útil do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que damos mais adiante. Então, mais para frente, o Kardec vai colocar todo o regulamento que ele montou, eles, né, o grupo da Sociedade Espírita Parisiense, montou para eles ali, para a reunião deles. As sociedades pequenas ou grandes e todas as reuniões, qualquer que seja a sua importância, têm que lutar contra um outro escolho, uma outra dificuldade. Os promotores de perturbação não estão apenas no seu seio, mas estão igualmente no mundo invisível. É o que eu estou colocando aqui. Não é só o encarnado. No mundo invisível tem os grupos que se reúnem, vão buscar naqueles encarnados que são mais suscetíveis a serem influenciados, né, vão buscar neles o orgulho, o calcanhar de Aquiles deles, né, o orgulho, a vaidade, e vão minando. É isso que ele está colocando aqui. Do mesmo modo que há espíritos protetores para as sociedades, as cidades e os povos, os espíritos malfazejos se ligam aos grupos como aos indivíduos. Então, eles se ligam aos grupos, né, que estão ali com ideias maléficas, ou aos indivíduos que estão com essas ideias. Atacam primeiro os mais fracos e os mais acessíveis. Então, aqueles onde eles têm mais facilidade para encontrar os calcanhares de Aquiles, né? O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. E ali é que eles vão, né, atacar para conseguir os objetivos. Então, vou voltar aqui. Do mesmo modo que há espíritos protetores para as sociedades, as cidades e os povos, os espíritos malfazejos se ligam aos grupos como aos indivíduos, atacam primeiro os mais fracos, os mais acessíveis, dos quais procuram se fazer instrumentos e, pouco a pouco, tratam de cercar as massas, né? De cercar os outros que estão às suas voltas. Porque seu júbilo mal está em razão do número daqueles que têm sobre o seu jugo. Então, quanto mais eles conseguirem sobre o seu jugo, quanto mais eles conseguirem sobre as ideias deles, mais felizes eles vão ficar. Todas as vezes, pois, que um grupo, uma pessoa, todas as vezes, pois, que num grupo, uma pessoa caia na armadilha, eles conseguem pegar um do grupo, é preciso se dizer que há o inimigo no campo, um lobo no redil, quer dizer, um lobo no aprisco, no lugar ali onde se guardam as ovelhas, e que se deve estar em guarda, porque é mais do que provável que multiplicará suas tentativas. Se ele não é desencorajado por uma resistência enérgica, então aquilo que nós estamos falando, tem que trabalhar com caridade, com fraternidade, mas a disciplina, a energia para que a reunião seja o mais homogênea e mais séria possível, principalmente do dirigente, essa energia, ela é fundamental. Por isso que eu coloco, vamos repetir aqui. Se ele não é desencorajado por uma resistência enérgica, a obsessão vem então como um mal contagioso que se manifesta nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade de sentimentos e perversão do senso moral e a perturbação da harmonia. Como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade, e aqui nós estamos falando é a caridade moral, né? É a verdadeira caridade, é a caridade de se dar ao outro. Então, como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade que procura sufocar.
é justamente a fraternidade, a empatia, essa caridade do ombro amigo, né, de estar ali para poder ouvir, de poder, né, se juntar para se fortalecer, é aí que eles vão tentar minar o máximo possível. Não é preciso, pois, esperar que o mal se torne incurável para lhe dar remédio. Não pode deixar avançar, é isso que ele está colocando. Não é necessário mesmo esperar os primeiros sintomas. Sobretudo, é preciso se dedicar a preveni-lo, a não permitir que ele entre, e se entrar, cortar o mal pela raiz o mais rápido possível. Para isso, há 2 meios eficazes, se forem bem empregados: a prece de coração e o estudo atento dos menores sinais que revelem a presença de espíritos enganadores. Então, a prece de coração, a prece verdadeira e o estudo atento dos menores sinais que revelem a presença de espíritos enganadores. O menorzinho sinal que seja, não pode deixar passar, porque ele vai aumentando de tamanho. O primeiro, que é a prece de coração, atrai os bons espíritos, que não assistem com zelo senão aqueles que os secundam por sua confiança em Deus. Que não assistem com zelo senão aqueles que estão em prece, aqueles que estão em oração verdadeira, senão aqueles que estão na energia para estarem religados a Deus. O outro, que é o estudo atento dos menores detalhes, o outro prova os maus que estão tratando com pessoas bastante clarividentes, pessoas que enxergam, pessoas que estão atentas, que estão ali com lupa para não permitir, né, que eles se infiltrem, e bastante sensatas para não se deixar enganar. Se um dos membros sofre a influência da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhes abrir os olhos, temendo que o mal se agrave, a fim de conduzi-lo à convicção de que está enganado e ao desejo de secundar aqueles que querem livrar. Ou seja, no primeiro instante que se percebe que um irmão está sendo ali minado, que está sendo ali atacado pelos irmãozinhos instigantes, o grupo tem que buscar ajudá-lo, colocar para ele, mostrar para ele que ele está sendo ali obsediado, que ele está sendo ali instigado pelos espíritos malfazejos a criar discórdia, a criar intriga, fazer com que ele perceba isso, com que ele queira se modificar, com que ele busque a orientação, vá buscar, às vezes se afastar 1 ou 2 sessões, vai buscar o atendimento fraterno, água fluidificada, o passe, receber o passe, se reestruturar, aí ele volta a trabalhar no grupo refeito. É muito importante que exista essa amizade, que exista esse entendimento, e quanto mais estudo o grupo tiver, mais fácil vai ser colocar para o irmão: olha, veja, você está sendo cutucado aqui, vamos reforçar a oração, vamos reforçar o evangelho no lar, vamos reforçar o vigiai e orai, para que você não seja levado por um pensamento ruim, por um sentimento de discórdia. Que isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um, de repente, pode ter um pensamento mais triste, ou um pensamento de menos-valia. O importante é se levantar rápido. Por isso, vigiar e orar. Opa, esse pensamento não é meu. Entrar em oração. Isso é fundamental. E aqui nós estamos no item 340. Chegou o nosso horário, nós vamos parar por aqui. No nosso próximo estudo, nós continuamos esse mesmo tema da reuniões e sociedades espíritas. Até lá!